Aí. Olá, boa tarde. Eu sou a Rosana. O meu grupo vai falar sobre o Rio Formate. Formate, ela fica localizada nas proximidades da reserva florestal de Duas Bocas e desde a sua nascente até desaguar no Rio Marinho. Possui uma extensão total de escoamento de cerca de 30 quilômetros. A rede de drenagem que escoa pela bacia do Rio Formate apresenta uma extensão total de cerca de 200 quilômetros. O Rio Formate, ele abastecia a região metropolitana de Vitória e muitas pessoas dependiam dessa água. Com o passar dos anos, o Rio Formate, ele virou praticamente um valão, como vocês podem ver aí. Hoje, o Rio Formate, ele só recebe lixo e esgoto doméstico, esgoto industrializado. Tem muitas comunidades que vivem na beira do rio, como vocês podem ver, ó. E de acordo com uma reportagem de 2014, o biólogo Marcos Brava, que o que está acontecendo é um fenômeno chamado eutrofização. A eutrofização, ela é um processo de poluição de corpos d'água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva e fica com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. E isso vai provocar a morte de diversas espécies de animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para o ecossistema aquático. Ei pessoal, boa noite, aqui quem fala é a Maria Eduarda. Eu vou dar prosseguimento ao que as meninas disseram. Antigamente, o Rio Formate ele era muito utilizado para pesca, era até meio de sustento para pescadores. Só que ocorreu um processo de poluição nesse rio, o que desencadeou uma eutrofização, que a Rosana bem disse, e eu vou explanar um pouco mais sobre isso para vocês. Bom, o processo de eutrofização ele pode ocorrer de forma natural ou por intervenção humana. Intervenção humana seria o derramamento de esgoto nos rios. Isso vai gerar uma maior quantidade de nutrientes dissolvidos na água, o que vai fazer com que fique uma cortina de fitoplânctons em cima da superfície do rio, o que vai impedir a entrada de luz solar. Então as plantas do fundo não vão conseguir fazer fotossíntese, por esse motivo elas vão morrer. Para degradar as plantas mortas, eu vou precisar que aumente a quantidade de bactérias para poder degradar. Essas bactérias são aeróbicas, ou seja, elas precisam de oxigênio. Então elas vão usar o oxigênio da água e a água vai ter uma diminuição muito grande de oxigênio. Ou seja, os peixes vão acabar morrendo. 5 intervenções que ocorreram no Rio Formate no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Todos nós sabemos que os rios, eles desempenham importantes papéis, né? E um dos principais, é o agente de transformação da paisagem, que uma vez alterada de forma sistêmica, essas alterações influenciam sobre o curso d'água e apresentam mudanças em seus aspectos ambientais, como os hidrodinâmicos, os geomorfológicos, que por consequência modificam o seu uso e o seu significado. Visto que houve essas intervenções, eu vou estar citando a 5 que influenciou no processo de degradação ambiental até o momento. A primeira intervenção foi a transposição das bacias, ligando o Rio Formate ao Rio Marinho. A segunda intervenção foi o Rio Formate totalmente ligado ao Rio Marinho e construindo um canal ligando o Rio Jocu ao Rio Formate, denominado Canal das Neves. A terceira intervenção foi a construção do Canal Marinho, utilizado para captação de água para a Grande Vitória, para abastecimento da Grande Vitória. A quarta intervenção foi a construção da ponte leste-oeste. E a quinta intervenção foi um conjunto de ações individuais que ao longo da calha fluvial, como
os aterros que aconteceram, as construções ribeirinhas, né, o lançamento de resíduos ao rio, né, de detritos, se a gente for falar aí da parte industrial, porque nós tivemos também esses lançamentos da parte da área industrial, que há um tempo atrás também era lançado no Rio. E a gente não está falando isso de muito tempo atrás, a gente está falando isso a curto prazo praticamente, porque a gente tem relatos de ribeirinhos que coisa de 20, 15 anos que o rio era um rio próprio para banho, para pesca, e que hoje, infelizmente, não mais, né? Hoje a degradação, a poluição está muito intensa. Então, hoje isso já não acontece. Olá, eu sou a Keiliene. Eu vou falar como a poluição afetou os moradores. Vou começar falando da região de Rio Marinho, que é cercado por algumas indústrias que antigamente tinham um grande poder dentro de Cariacica e Viana, que é o caso da antiga Blaspérula, fábrica de tecido. E também o Grupo Real Café, que está ali até hoje, né? Entre outras fábricas. Com o crescimento e demanda dos funcionários, essas indústrias fizeram com que a população, até mesmo os funcionários das mesmas, procurassem se habitar em volta do rio. Desde então, começou a habitação ribeirinha, com o acúmulo de dejetos jogados no rio, como lixo dos moradores, esgoto e grande quantidade de tinta da fábrica. Olá, boa noite. Meu nome é Gleiciane e eu estarei concluindo o nosso trabalho com base em tudo que estudamos e pesquisamos. O Rio Formate é um ecossistema que possui uma história, assim como outros. Ele se unia naturalmente ao Rio Jocu, porém no século XIX os jesuítas construíram um canal para transporte fluvial de mercadorias até a Baía de Vitória, ligando o Rio Jucu ao Rio Marinho e forçando-o a desaguar no Rio Marinho. Foi feito o projeto para a recuperação do Rio Formate, no entanto, nada foi concluído. Daí entendemos que o Rio Formate é de extrema importância para a população e o meio como um todo. O nosso ecossistema tem funções como a purificação de água e do ar, ele ameniza diversos fenômenos violentos do clima, ele promove a decomposição do lixo, geração de solo fértil, controle de erosões, reprodução da vegetação, entre outros. A partir do desenvolvimento do nosso trabalho, temos certeza que muitas pessoas, assim como nós, olharão para o nosso ecossistema com um olhar mais caridoso e cuidadoso, pois ele desempenha funções que são importantes para a vida na Terra. Então é isso, até a próxima.